As palavras de Sara cortaram a recepção do casamento, mais altas que o tilintar dos copos. Estou terminando com o Paul. Acabou. Ela não olhou para mim, seus olhos já fixos em Dustin, que estava ao seu lado, sorrindo de forma presunçosa. Meus pais assistiram horrorizados enquanto o chão sumia debaixo dos meus pés. O braço de Dustin deslizou em volta da cintura dela. Alguns homens simplesmente não sabem como dar a uma mulher o que ela precisa, disse ele, arrastando as palavras com o olhar fixo no meu. Minha mão, estendendo-se pelo espaço entre nós, congelou no ar. Não me toque, Paul. A voz de Sara tinha um tom cortante, áspero e frio, como o vento de uma manhã de inverno. Nossos olhares se encontraram brevemente, um lampejo de algo próximo ao desgosto antes que ela desviasse o olhar. O gesto pairou no ar, uma ruptura pública. Abaixei a mão, o calor da ponta dos meus dedos dissipando-se no ar frio da cozinha. Era tarde. Seu cabelo ainda estava úmido do banho que eu não a ouvira tomar. Recuei, o assoalho rangendo sob meu peso. Meus pés me levaram pelo curto corredor, passando pela porta fechada do quarto principal, até o quarto de hóspedes. O silêncio que se seguiu às suas palavras pareceu mais denso que o normal, um peso físico me oprimindo. Sentei-me na beirada da cama de solteiro, cujo colchão era mais macio que o meu. Repulsa. Essa foi a palavra que me veio à mente, um gosto amargo. Seu olhar havia sido bastante claro. Nos últimos meses, pequenos detalhes perturbadores começaram a se acumular. As noites em claro de Sara no trabalho, muitas vezes passando das 11 horas. O leve cheiro de um perfume desconhecido impregnado em seu suéter quando ela finalmente chegava em casa. Seu celular, sempre com a tela virada para baixo na bancada da cozinha, nunca deixado sem supervisão. Cada instância, isoladamente, parecia trivial, fácil de explicar. Mas, juntas, formavam um padrão. O amor, percebi, tinha o poder de nos cegar voluntariamente, uma conveniência do coração. Tínhamos esboçado os planos da casa dos nossos sonhos no verso de guardanapos, centenas de vezes. 3 quartos, espaço suficiente para uma família, uma varanda ampla que circundava a casa e um bordo frondoso no jardim da frente, que ficava vermelho carmesim no outono. Eu trabalhava em turnos extras, cumprindo 70 horas semanais na fábrica, economizando cada centavo. Minha velha caminhonete, a que eu dirigia desde o ensino médio, foi vendida por uma boa quantia, e todo o dinheiro foi para o fundo da construção. Lanches de casa, nada de café de drive-thru. Cada sacrifício tinha sido por aquela casa, por aquele bordo. Na manhã seguinte, a luz da cozinha era plana e cinzenta, filtrando-se pela janela acima da pia. Sara estava sentada à mesa do café da manhã com uma caneca de café entre as mãos, o olhar distante. Ela mexeu o açúcar na xícara. Eu estava pensando nas bancadas da cozinha, disse ela com a voz calma. Dustin diz que o mármore aumenta o valor de revenda em pelo menos 15%. Ele viu uma placa incrível semana passada. Ela tomou um gole, os olhos percorrendo as plantas espalhadas sobre a mesa. Dustin. O nome pairava no ar entre nós, pesado e carregado. Ele era nosso empreiteiro, o homem que havíamos contratado para construir nosso futuro. Forcei um sorriso, esticando os músculos do meu rosto. Parecia frágil. O que você achar melhor, Sara? Consegui dizer, minha voz soando monótona, até para mim mesma. Dei outra mordida na torrada, a casca com gosto de cinzas. Um pequeno suspiro escapou de seus lábios, um leve relaxamento dos ombros. Era um sinal de alívio, quase imperceptível, mas eu o percebi. O previsível e confiável Paul. Ele simplesmente continuará trabalhando, continuará financiando o sonho. Meu papel pareceu repentinamente claro, como se estivesse traçado em um projeto. Terminei meu café em silêncio, a decisão se formando lentamente, endurecendo em meu estômago. Sem confronto. Ainda não. O confronto levaria a negações, lágrimas e mais mentiras cuidadosamente elaboradas. Eu precisava de fatos. Eu observaria, esperaria e então planejaria. As palavras me envolveram. Uma nova e fria resolução. Naquela noite, comecei meu trabalho de detetive. Estacionei meu velho sedã a um quarteirão de distância, perto da loja de ferragens Miller, onde os postes de luz estavam apagados. O motor fez um estalo enquanto esfriava. Caminhei pelas ruas residenciais tranquilas, meus passos abafados pela grama úmida, contornando até os fundos da nossa casa. A porta da cozinha, frequentemente deixada destrancada, abriu com um clique suave. Entrei discretamente, a familiaridade da minha própria casa parecendo estranha sob o manto da minha entrada silenciosa.
2 semanas se passaram assim, uma série de chegadas tarde da noite e observações silenciosas. Nenhum carro estranho na entrada da garagem. Nenhum telefonema sussurrado captado através da porta do quarto. Nenhuma evidência física que a ligasse a Dustin ou a qualquer outra pessoa. Apenas o peso crescente da minha suspeita, uma pedra pesada se formando no meu peito e o aroma fraco e persistente de uma colônia desconhecida. Certa noite, um som fraco, como um sussurro de riso, me tirou do quarto de hóspedes. Fiquei parada no corredor, tentando ouvir. Era Sarah. Sua voz era baixa, sussurrada, mas inegavelmente alegre. Me aproximei sorrateiramente, encostando o ouvido na madeira fria da porta do quarto principal. Ele não faz ideia. Ela riu baixinho, o som agudo e vibrante, uma facada no meu estômago. Muito ocupado com as plantas da casa, eu acho. Ele vive falando delas. Uma pausa. Depois um tom mais suave e íntimo. Meu Deus, Dustin, as coisas que você diz. Prendi a respiração. Dustin. O nome, dito assim, não deixava margem para dúvidas. Sim, amanhã, ela continuou, a voz ainda mais baixa. Ele tem aquele jantar com o cliente. Vou levar as plantas atualizadas da casa. Podemos analisá-las então. Outra risada suave. Um leve ronronar. Certo. Você também. Tchau. Recuei, com o coração batendo forte contra as costelas, um ritmo descontrolado. Meu estômago embrulhou, um nó se apertando a cada batida. Dustin, nosso empreiteiro. O homem em quem eu havia confiado nosso futuro, a casa que estávamos construindo. Ele estava dormindo com a minha esposa. Estavam tramando juntos, usando minhas próprias plantas como fachada. O pensamento se solidificou, duro e frio. De repente, tudo fez sentido. Todos os pequenos detalhes perturbadores que eu tentara racionalizar agora faziam perfeito e dolorosamente sentido. A súbita necessidade de privacidade de Sarah quando o telefone tocava, saindo do quarto discretamente, com a voz baixa. O aroma desconhecido do pós-barba, sutilmente diferente do meu, que às vezes eu sentia em seu travesseiro ou na gola de sua camisa. O nome de Dustin, frequente demais, entusiasmado demais em suas conversas diárias. O Dustin acha que devíamos ampliar o banheiro principal, ela dissera na semana passada, debruçando-se sobre as plantas arquitetônicas espalhadas sobre a mesa da cozinha. Ele diz que assim ficaria com cara de spa. Ou então, o Dustin encontrou um azulejo incrível, Paul. Está em promoção, uma verdadeira pechincha. Ele acha que ficaria perfeito no andar de baixo. Dustin, Dustin, Dustin. Seu nome se tornara um refrão constante, uma sombra em cada cômodo da nossa casa. Cada menção, antes encarada como mera colaboração profissional, agora soava como uma provocação. Na fábrica, minha concentração vacilou. Os números se tornaram indistintos nas planilhas. Minhas mãos se atrapalhavam com os esquemas. Minha mente repetia as risadas íntimas de Sarah, suas palavras suaves, o nome de Dustin. Meu chefe, Frank, um homem corpulento com uma barba por fazer permanente, percebeu. Certa tarde, ele me chamou de lado com a voz baixa e preocupada. O que está acontecendo, Paul? Isso não é normal para você. Você quase estragou a conta da Miller hoje de manhã. Passei a mão pelo rosto. Só uns problemas conjugais, Frank, murmurei, evitando seu olhar. A conta da Miller era crucial, um contrato importante. Eu não podia me dar ao luxo de cometer erros. Vou resolver isso. Ele assentiu lentamente, os olhos ainda fixos em mim, avaliando a situação. Senti-me exposta, minha fachada cuidadosamente construída rachando sob seu olhar atento. Mais tarde naquele dia, liguei para meu amigo da faculdade, Mike. Ele havia passado por um divórcio complicado alguns anos antes, daqueles que deixam cicatrizes. Sua voz, quando atendeu, estava rouca, mas familiar. Não perdi tempo com conversa fiada. Fui direto ao ponto, expondo os fatos frios e objetivos, sem entrar em detalhes sobre o meu sofrimento emocional. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Então, a voz de Mike sombria. Você precisa reunir provas, Paul. Datas, horários, qualquer coisa. Não confie nela. Não confie nele. Vai ser uma batalha se você não tiver provas. Ele falava com a autoridade da experiência. Um veterano de uma guerra na qual eu estava apenas começando. Os tribunais não se importam com sentimentos. Eles se importam com documentos. Suas palavras me impulsionaram à ação. Naquela noite, depois que Sarah adormeceu, abri meu laptop. Criei um novo documento protegido por senha, escondido em uma pasta chamada Documentos Fiscais. Dei o nome de diário. Comecei pelas últimas 2 semanas, documentando meticulosamente cada noite em claro,
cada telefonema sussurrado, cada menção ao nome de Dustin. Descrevi o perfume, o olhar de repulsa em seus olhos. Parecia clínico, distante, mas necessário. Cada anotação era uma pequena lasca na pesada pedra da minha dúvida, construindo uma fortaleza de fatos. Eu estava no meio de uma frase, digitando a hora exata em que ouvi a ligação dela, quando um pequeno som de notificação veio do canto da tela. Uma nova notificação de e-mail. Meus olhos percorreram a pré-visualização, uma única linha de texto brilhando como um farol na penumbra do quarto. De Dustin Donovan. Mal posso esperar para te ver amanhã. Seu marido ainda não faz ideia. A notificação estava lá, brilhando na penumbra do quarto. Cliquei na conversa, meu dedo tremendo levemente no touchpad. O que li foi o desmantelamento metódico de 6 anos de confiança. As trocas de mensagens remontavam a meses, uma cronologia de planejamento insidioso. Eles discutiram como me convencer a adicionar itens caros à casa. Uma ilha de cozinha personalizada, um sistema de som de alta qualidade instalado em todos os cômodos. Tudo projetado para inflar o valor do imóvel, mantendo apenas meu nome nos financiamentos. Então, quando a casa estivesse quase pronta, Sarah pediria o divórcio. O plano era assustadoramente preciso, uma fria aritmética de traição. Quase sinto pena do cara. Dustin escreveu em uma mensagem, com palavras de uma indiferença nauseante. A resposta de Sarah foi rápida e sem rodeios. Não faça isso. Ele está tão obcecado com aquela casa que não consegue enxergar mais nada. Ele merece isso. Nós merecemos ainda mais. Uma raiva gélida se instalou em meu estômago, um peso pesado e implacável. Ele merece isso? Merece ser roubado de suas economias, de sua casa, de seu futuro? Meu maxilar doía de tanto cerrar os dentes. Tirei capturas de tela uma após a outra, um processo mecânico. Cada clique da câmera parecia uma martelada no meu peito. Enviei-as para mim mesma por e-mail, para minha conta pessoal e segura. Um backup da verdade. Provas. Provas concretas e inegáveis. Fechei o laptop, a tela escurecendo e refletindo meu rosto sombrio. A casa estava silenciosa. Ouvi o chuveiro ligado no banheiro principal. Sarah estava lá dentro, cantarolando baixinho. Caminhei até a porta e chamei. Minha voz surpreendentemente firme. Vou dar uma volta. Tanto faz, respondeu ela enquanto a água ainda tamborilava. Sua voz não demonstrava curiosidade nem preocupação, apenas indiferença. Caminhei por horas, o ar frio da noite cortando minhas bochechas. As lágrimas da traição, quentes e ardentes a princípio, secaram em meu rosto, deixando uma sensação de repuxamento, quase áspera, na minha pele. As ruas estavam vazias. As casas por onde passei eram caixas escuras e silenciosas de vidas desconhecidas. Minha mente, geralmente uma confusão de pensamentos, tornou-se clara, focada. Um plano começou a se formar, preciso e intrincado, como os esquemas que eu desenhava no trabalho. Era um plano frio, nascido de uma raiva fria, um reflexo da traição calculada deles. Voltei para casa, assim que os primeiros raios de sol começaram a atingir o céu, uma luz cinza pálida sobre os telhados. Entrei sem fazer barulho, a porta trancando suavemente. Sarah estava dormindo, ou fingindo. Ouvi sua respiração curta e uniforme vinda do quarto principal. Não verifiquei, não me importei. Fui direto para o quarto de hóspedes. A cama de solteiro parecendo menos um refúgio temporário e mais uma base tática. Não dormi, planejei. Na manhã seguinte, liguei para a fábrica dizendo que estava doente. Minha voz estava um pouco rouca, o que deu um toque de autenticidade. Meu chefe, Frank, resmungou em concordância. Sarah, alheia a tudo, saiu para o trabalho por volta das 8, com seu perfume habitual ainda pairando levemente no ar. Tenho um dia cheio de visitas, anunciou ela no café da manhã com a voz animada. Assenti fingindo interesse. Minha primeira ligação foi para Gary, meu antigo colega de quarto da faculdade. Mantínhamos contato, principalmente por meio de cartões de Natal e e-mails ocasionais. Ele agora era um consultor financeiro no centro de Chicago, inteligente e discreto. Gary, comecei em voz baixa, preciso fazer algumas mudanças nas minhas finanças. Urgentemente e discretamente. Gary ouviu atentamente, fez poucas perguntas e manteve um tom profissional. Não entrei em detalhes, apenas mencionei a necessidade de separar os bens. Ele entendeu. Contas conjuntas, Paul. Você pode legalmente sacar sua parte. Metade, supondo que não haja acordo pré-nupcial. Com base no que você me contou ao longo dos anos, os valores são consideráveis.
Faça isso, ordenei, com voz firme. Liquide o que puder, transfira, e nem uma palavra para ninguém, nem uma única palavra. A linha ficou em silêncio por um instante. Gary, sempre profissional, simplesmente disse: "Considere feito, Paul. Começarei imediatamente." O clique do telefone ecoou na casa silenciosa. A segunda ligação do dia foi para Brenda Jensen, um nome que eu tinha visto em outdoors e ouvido sussurrar como sendo de uma das melhores advogadas de divórcio do estado. Seu escritório ficava na cidade, e sua reputação formidável. A recepcionista me transferiu a ligação imediatamente. A voz de Brenda era clara, eficiente e objetiva. Expliquei minha situação, os fatos concretos da traição de Sarah e as provas que eu havia reunido. Ela ouviu atentamente, sem interromper, o silêncio pontuado apenas pelo suave clique de uma caneta. "Você precisa ser proativo, Paul", afirmou, com voz firme, antes que ela entre com o pedido. Essa é sempre a posição mais forte. Ela explicou os passos: organizar suas finanças, documentar absolutamente tudo e encontrar um novo lugar para morar. "Entraremos com o pedido assim que você estiver pronto", concluiu, com tom firme. Brenda explicou o cronograma. Um divórcio consensual poderia levar apenas 3 meses. Um divórcio litigioso, com a divisão de bens e possíveis disputas, poderia se arrastar por até 1 ano, às vezes mais. "Com as provas que você tem", acrescentou ela, "especialmente essas trocas de e-mails, estamos em uma posição forte. Elas apontam para premeditação e uma clara intenção de fraudar. Isso muda tudo significativamente." Suas palavras foram um alívio, uma promessa fria e concreta nas águas turbulentas da minha mente. Minha terceira ligação foi para uma corretora de imóveis local, uma mulher chamada Carol, que trabalhava com aluguéis. Mantive um tom casual e distante. "Estou procurando algo tranquilo", disse a ela. "Um apartamento pequeno ou um condomínio. Aluguel temporário, apenas por alguns meses. Preciso de algo disponível rapidamente." Dei a ela meu e-mail profissional para contato, garantindo que nada chegasse à minha casa. Ela prometeu me enviar algumas opções até o final do dia. Passei a tarde fazendo uma limpeza metódica. Comecei no meu escritório, um pequeno cômodo ao lado da sala de estar que sempre fora meu santuário. Me desfiz dos meus documentos pessoais mais importantes: minha certidão de nascimento, cartão do Seguro Social, diplomas antigos da faculdade, fotos dos meus pais, cartas da minha falecida avó, objetos sentimentais, pequenas lembranças de uma vida antes da Sarah. Empacotei tudo em uma única caixa de papelão, fechei com fita adesiva e etiquetei com a etiqueta "Documentos Antigos". Em seguida, lidei com os documentos financeiros: escrituras do meu terreno herdado, extratos de investimentos, minhas contas de poupança individuais, apólices de seguro. Tudo que estava o que claramente me pertencia ou estava exclusivamente em meu nome, eu consolidei. Criei uma nova conta de armazenamento em nuvem criptografada, digitalizando cada documento meticulosamente, garantindo backups digitais. Cada zumbido do scanner era um pequeno passo para romper laços, para reconstruir minha base. Fiz um inventário de todos os nossos bens em comum: os documentos dos carros, os móveis, os eletrodomésticos. Anotei as datas originais de compra, os valores aproximados e quem havia contribuído com o quê, a quantia que investi na casa dos sonhos, no terreno que compramos, nos projetos que financiamos. Tudo foi contabilizado, até o último centavo, um registro sombrio da nossa história compartilhada. Então veio a fortaleza digital. Passei mais 1 hora trocando as senhas de todas as minhas contas pessoais, bancárias, de investimentos, de e-mail, de serviços públicos. Para cada conta que oferecia essa opção, configurei a autenticação de 2 fatores, vinculando-as ao meu celular particular, aquele que Sarah desconhecia. Eu estava construindo muros, um tijolo digital de cada vez. Finalmente, liguei para as operadoras de cartão de crédito. Todos os cartões conjuntos foram cancelados. Quando me perguntaram o motivo, mantive a voz plana, sem emoção. "Suspeito de atividade fraudulenta", declarei, as palavras com gosto de cinzas na boca. Prometeram investigar, bloquear as contas. O processo pareceu metódico, distante, como um arquiteto redesenhando uma planta fadada ao fracasso. Eu estava desmontando nossa vida em comum, peça por peça, meticulosamente, preparando-me para o colapso. 2 dias depois, sentei-me em frente aos Petersons no elegante restaurante italiano, fingindo normalidade. O tilintar dos talheres, o murmúrio da conversa,
o aroma de alho e azeite. Sarah estava em seu elemento, seu charme natural transbordando. Ela ria das piadas secas do Sr. Peterson, sua mão repousando levemente no braço da Sra. Peterson enquanto elogiava seu vestido. Falava sobre o mercado imobiliário, sobre nossa nova casa, os olhos brilhando com um entusiasmo ensaiado. Era uma atuação, impecável e convincente, mas eu percebia os olhares discretos que ela lançava para o celular, discretamente guardado ao lado do prato. Notei suas rápidas saídas da mesa, aparentemente para ir ao banheiro, mas sempre com o celular na mão. Cada vez que voltava, ela tinha o rosto levemente corado, uma tensão fugaz nos ombros que desaparecia assim que retomava a conversa. Os detalhes eram pequenos, quase imperceptíveis para um olhar destreinado, mas eu já não era mais destreinado. Na manhã seguinte, mudei-me. Meu novo apartamento era pequeno, um quarto só na periferia da cidade. Era espartano, um contraste gritante com a casa dos sonhos que Sarah e eu havíamos planejado. 3 quartos, varanda envolvente e um bordo ao redor. As paredes eram pintadas de um bege neutro, os móveis funcionais, mas sem graça. Era temporário, eu me lembrava. Um lugar para me reequilibrar. Minha única caixa com pertences pessoais estava sobre a bancada vazia da cozinha. Brenda Jensen me ligou no meio da manhã. Os documentos estão prontos, Paul. É só dar o sinal verde. Enviem-nos, eu disse com a voz firme, para o escritório dela. Contratei um mensageiro especializado em direito. A entrega foi feita pontualmente às 11h30, bem no meio do dia mais movimentado de Sarah no escritório de imobiliária. Foi um momento público e inegável. Ela não podia fingir que não os tinha recebido, não podia escondê-los. Meu telefone tocou em poucos minutos. Um toque frenético e furioso. Era Sarah. Paul, que diabos é isso? Você está louco? Você está paranoico? Você está perdendo a cabeça? Sua voz era estridente, carregada de incredulidade e um pânico crescente. Eu ouvi deixando as palavras me envolverem, sentindo apenas uma dor surda. Está tudo nos jornais, Sarah. Eu disse quando ela finalmente parou para respirar. Minha voz estava calma, quase monótona. E eu tenho as provas. Desliguei antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa. Ela teria ligado para Dustin imediatamente. Ele correria para o lado dela, a conspiração cuidadosamente arquitetada, por eles agora desmascarada, exposta à dura luz da realidade. Meu telefone tocou novamente pouco depois. Desta vez, era um número desconhecido. Escuta aqui, seu filho da puta! A voz de Dustin era rouca, carregada de ameaça. Se você tentar se meter com a Sarah, se tentar nos arruinar, você vai se arrepender. Eu vou garantir que você se arrependa. Eu tenho tudo, Dustin. Eu disse, minha voz ainda calma, um contraponto tranquilo à sua fúria. As capturas de tela, os e-mails, tudo. Eu aconselharia você a falar com um advogado. A linha ficou em silêncio por um momento, então ele desligou com um clique. Notícias, especialmente as ruins, se espalham rápido em uma cidade pequena. Em poucas horas, os sussurros já teriam começado. Paul e Sarah estão se divorciando. Choque, incredulidade, especulação. Nossa imagem cuidadosamente construída de um casal estável e promissor seria destruída. Que falassem, que escolhessem lados. Eu não aguentava mais fingir. À medida que minha vida segue por esse caminho inesperado, uma coisa fica clara. As escolhas que fazemos e as escolhas que outros fazem por nós, muitas vezes têm um custo muito maior do que jamais imaginamos. Fique até o final para ver como as escolhas custosas da vida se desenrolam. As consequências foram imediatas. Uma série de tremores sacudindo o chão sob nossos pés. Sarah, em sua fúria inicial, tentou bloquear as contas bancárias conjuntas. Ela ligou para Gary, meu consultor financeiro, gritando ao telefone e o acusando de roubo e cumplicidade. Gary, imperturbável, informou-a de que todos os saques haviam sido legais, minha metade prontamente transferida, e que ele trabalhava exclusivamente para mim. As contas, significativamente esvaziadas, eram um lembrete contundente de que eu havia me mudado primeiro. Brenda Jensen, fiel à sua palavra, emitiu uma ordem de cessação e desistência tanto para Sarah quanto para Dustin. A enxurrada de mensagens de texto e de voz furiosas que eu vinha recebendo parou abruptamente. Foi uma pequena vitória, uma calmaria temporária em meio à tempestade. Então começou a batalha legal. O advogado de Sarah, um homem de lábia fácil chamado Miller, tentou me pintar como um marido viciado em trabalho e emocionalmente distante.
Ele argumentou que minhas longas horas na fábrica e minha obsessão com os projetos da casa tinham afastado Sara, fazendo-a se sentir negligenciada. Apresentou o caso como um exemplo clássico de uma esposa solitária buscando conforto em outro lugar, minimizando o aspecto financeiro. Brenda, porém, estava preparada. Ela contra-atacou com a documentação meticulosa de Paul, as anotações no diário detalhando as noites em claro de Sara, o perfume desconhecido, os telefonemas sussurrados, e então ela apresentou as capturas de tela, a troca de e-mails exposta ao tribunal, o comentário casual de Dustin sobre sentir pena do cara, a resposta arrepiante de Sara. Ele merece isso. O plano premeditado para inflar o valor da casa, colocar todos os empréstimos em meu nome, me divorciar para obter ganho financeiro. O ar no tribunal estava frio, pesado. A reputação de Dustin na cidade começou a ruir. O ramo da construção civil, especialmente em uma comunidade pequena, depende muito do boca a boca. Os rumores sobre o caso dele com Sara, juntamente com os detalhes do esquema financeiro dos dois, se espalharam rapidamente. Os clientes, ao ouvirem os boatos, começaram a rescindir os contratos. Os projetos foram atrasados e em seguida cancelados. Ouvi dizer que ele estava enfrentando sérias dificuldades financeiras por ter se endividado demais em outros projetos. Karma, pensei com um gosto amargo na boca. Descobri que Sara e Dustin também tinham seus próprios problemas financeiros, uma teia complexa de investimentos e imóveis com dívidas excessivas. Estavam mais endividados do que eu imaginava inicialmente, o que só fazia o plano deles contra mim parecer ainda mais desesperado. A casa dos sonhos, ainda em construção, tornou-se o ponto central da disputa. Sara, por meio de seu advogado, insistiu na ideia de que seria apenas metade. Minhas contribuições, argumentou ela, minha visão, meu tempo gasto com Dustin nos projetos. Seu advogado enfatizou o papel dela na escolha dos acabamentos e sua suposta expertise em design, mas eu tinha o livro razão. Revelei toda a extensão dos meus sacrifícios financeiros, cada turno extra, cada dólar economizado, cada centavo investido no terreno, nas licenças, na fundação. Apresentei os registros financeiros detalhados, os extratos bancários mostrando minha contribuição exclusiva para a aquisição da propriedade e os empréstimos para a construção. E então, mais uma vez, os e-mails incriminadores, provando que tudo era um plano calculado para me fraudar e me roubar a propriedade, para me deixar apenas com dívidas. A juíza, uma mulher severa com olhos penetrantes, enxergou através da fachada deles. Ela emitiu liminares, impedindo Sara ou Dustin de fazerem qualquer alteração na propriedade, de tocarem em um único prego ou azulejo. A casa permaneceu imóvel, um monumento à confiança destruída. Sara, desesperada, tentou colocar nossos amigos em comum contra mim. Ela ligou para eles, mandou mensagens emocionadas, inventou histórias sobre minha frieza, meu vício em trabalho, minha paranoia repentina. Mas as evidências eram fortes demais, claras demais. A maioria dos amigos, incomodada com os detalhes sórdidos, manteve distância. Alguns, os verdadeiros amigos, entraram em contato comigo, oferecendo apoio discreto. Eles a desmascararam, assim como o juiz. Os depoimentos foram uma dissecação brutal e metódica de suas mentiras. Sara, sob juramento, se debateu. Suas respostas foram evasivas. Suas explicações para as mensagens explícitas e o detalhado planejamento financeiro frequentemente se dissolviam em silêncios hesitantes ou explosões de indignação. Ela se remexia, seus olhos alternando entre seu advogado e a imperturbável Brenda Jensen. O depoimento de Dustin não foi melhor. Ele se contradisse, tropeçou nas datas e tentou minimizar seu envolvimento, mas suas palavras soaram vazias na sala. Brenda apresentou as provas financeiras como um mapa do seu engano. Os extratos bancários mostravam o aumento dos gastos de Sara, roupas de grife, tratamentos em spas, viagens de fim de semana que ela alegava serem para conferências de trabalho. Também houve transferências significativas de contas conjuntas para contas pessoais e secretas de Sara durante o período do caso. Cada transação foi meticulosamente documentada, um rastro de papel que levava diretamente ao esquema. Sentei-me ali, estoica e serena, detalhando o impacto emocional, a erosão da confiança, a traição financeira calculada. Minha voz era calma, desprovida da emoção crua que eu sentia, permitindo que os fatos falassem por si. Minha força silenciosa, Brenda comentou mais tarde,
contrastava fortemente com a raiva crescente de Sarah e a inquietação nervosa de Dustin. Isso permitiu que o juiz visse a verdadeira natureza da situação. O tribunal nomeou um avaliador independente para a casa dos meus sonhos. O relatório dele foi devastador. O valor atual do imóvel estava, de fato, significativamente atrelado aos meus investimentos iniciais no terreno e na fundação, bem como aos pagamentos parciais que eu havia feito. O relatório também revelou que as estimativas de Dustin para vários componentes estavam grosseiramente inflacionadas em comparação com os valores de mercado, uma clara tentativa de aumentar os custos do projeto. Durante o processo de investigação, mais detalhes desagradáveis sobre Dustin vieram à tona. Não era só a minha casa. Ele tinha um padrão de desviar materiais de obras e cobrar preços exorbitantes de clientes em outros projetos. Um elaborado sistema de pequenos enganos que havia passado despercebido até então. A licença de empreiteiro geral que ele possuía passou a ser investigada pelo Conselho Estadual. Sarah e Dustin agora enfrentavam não apenas o processo de divórcio, mas também possíveis acusações civis relacionadas ao esquema fraudulento, além do risco de perderem suas licenças profissionais. O peso de suas ações começou a esmagá-los visivelmente. A fachada confiante de Sarah ruiu, substituída por uma expressão tensa e ansiosa. Dustin, antes cheio de si, parecia evasivo, com os olhos constantemente percorrendo o ambiente como se esperasse ser flagrado. A vergonha pública, a iminente ruína legal e financeira, estava corroendo sua confiança pouco a pouco. Certa tarde, passei de carro pelo canteiro de obras da Casa dos Sonhos. Estava lá, inacabada, um esqueleto de madeira e concreto contra o céu de outono. Olhei para ela não com saudade, não com a pontada de sonhos perdidos, mas com a fria clareza de um campo de batalha. Era um monumento ao que fora e um testemunho do que quase me foi roubado. Brenda Jensen contatou o advogado de Sarah com uma proposta de acordo. Paul ficaria com a casa, assumindo total responsabilidade pela sua conclusão e por todas as dívidas associadas. Sarah receberia uma quantia mínima, uma fração do que havia exigido, baseada exclusivamente em suas contribuições reais e comprováveis para o lar durante o casamento, sem pensão alimentícia. Ficou explícito que essa era uma oferta generosa considerando as evidências. Sarah, por meio de seu advogado, inicialmente zombou da oferta, recusando-a categoricamente. A voz de Brenda, quando me ligou, era firme. Eu os avisei. Agora, vou avisá-la diretamente. Brenda então fez um alerta contundente a Sarah, detalhando as graves repercussões legais e financeiras que certamente se seguiriam caso o processo fosse a julgamento. As provas detalhadas de fraude, a possibilidade de acusações criminais contra Dustin, a humilhação pública. As consequências, Brenda deixou claro, seriam devastadoras para ambos. Sob imensa pressão de Brenda Jensen e diante da dura realidade de sua situação jurídica, Sarah aceitou o acordo a contragosto. Seu advogado, Miller, havia pintado um quadro sombrio dos possíveis desfechos do julgamento, da exposição pública de seus problemas pessoais e dos potenciais processos cíveis. Os documentos foram assinados não com pompa, mas com uma resignação cansada que dizia muito. O divórcio foi finalizado algumas semanas depois. Uma breve audiência no tribunal, o martelo do juiz e tudo acabou. Fiquei com a casa dos meus sonhos, como Brenda havia prometido, mas já não parecia mais um sonho. Era um monumento à traição, uma lembrança concreta do que eu quase havia perdido. Minha perspectiva sobre ela era sombria, desprovida de todas as projeções esperançosas que eu um dia havia imaginado. Dustin, porém, não escapou impune. Brenda entrou com um processo separado contra ele em meu nome por práticas fraudulentas, cobranças inflacionadas e danos relacionados ao seu papel no esquema para me lesar. As provas eram esmagadoras e o caso estava resolvido. Ele enfrentaria as consequências de seus atos não apenas profissionalmente, mas também legalmente. Vendia a Casa dos Sonhos. Ela ainda não estava concluída, mas as fundações eram sólidas e, com a documentação em ordem, encontrei um comprador rapidamente. A transação foi puramente comercial, sem qualquer envolvimento sentimental. O dinheiro, depois de cobrir os honorários advocatícios e os empréstimos pendentes da construção, foi menos do que eu havia previsto inicialmente, mas era meu. Reinvesti os fundos, garantindo meu futuro financeiro e construindo um tipo diferente de alicerce. Sarah estava em apuros. O escândalo devastou sua vida profissional.
Perder o emprego no ramo imobiliário foi apenas o começo. Sua reputação, antes construída sobre charme e uma fachada impecável, estava em frangalhos. Ninguém queria fazer negócios com ela. Suas tentativas de se reerguer foram recebidas com indiferença e portas fechadas. Ela se mudou da cidade, uma partida discreta que passou despercebida pela maioria. A empresa de construção civil de Dustin faliu completamente. Com sua licença sob revisão e os processos judiciais em andamento movidos por mim e outros clientes lesados, ele se tornou intocável. A última notícia que tive dele foi que estava fazendo bicos, uma sombra do antigo arrogante homem que fora. Tirei um tempo de folga do trabalho, uma licença da fábrica. O zumbido constante das máquinas, a rotina tinham sido um conforto, uma distração, mas agora era hora de me permitir processar as feridas emocionais. Mudei-me para um apartamento diferente, mais permanente, menor que a casa, mas era silencioso e era meu. Caminhei, li, simplesmente sentei, permitindo que o peso dos últimos meses se acomodasse, que lenta e dolorosamente cicatrizasse. Retomei o contato com Mike e Gary. Às vezes nos encontrávamos para almoçar ou simplesmente conversávamos ao telefone. A amizade constante deles, a compreensão silenciosa, eram um bálsamo. Não nos detínhamos no passado, mas a presença deles era um reconhecimento silencioso do que eu havia passado. Eles estiveram ao meu lado quando tudo desmoronou. Me vi refletindo sobre a natureza da confiança, como ela pode ser concedida com tanta facilidade e como pode ser destruída brutalmente. A ambição também, e seu caminho perigoso quando desvinculada da honestidade. Mas também a resiliência silenciosa do espírito humano, a capacidade de perseverar, de reconstruir. A casa, percebi, não era o sonho. O sonho sempre foi a vida honesta que eu acreditava estar construindo. A conexão genuína, o futuro compartilhado. Os tijolos e a argamassa eram apenas um pano de fundo. Agora eu tinha a chance de construir essa vida honesta novamente, tijolo por tijolo, em terreno firme. Meses se transformaram em um ano. As bordas da ferida haviam suavizado, formando uma cicatriz resistente, embora visível. Comprei uma casa menor, um bangalô modesto nos arredores da cidade. Não era a casa dos sonhos que havíamos planejado, mas era minha. Um lugar livre do peso das expectativas passadas, limpo de todos os fantasmas do passado. Tinha um pequeno jardim, um balanço na varanda e um carvalho robusto, não um bordo, mas igualmente firme. Na fábrica, recomecei minha carreira com um foco renovado. Minha integridade estava intacta, uma discreta medalha de honra. Frank, meu chefe, havia acompanhado toda a aprovação. Ele me viu navegar pela tempestade com uma determinação serena, e sua confiança, uma vez abalada, foi lenta, mas seguramente reconquistada. Meu trabalho se tornou uma âncora firme, um ritmo confiável em minha nova vida solitária. De vez em quando, eu ouvia sussurros sobre Sarah e Dustin. As notícias correm devagar, mas persistentemente numa cidade pequena. Ruína financeira, afastamento, o gosto amargo das suas escolhas. O negócio de Dustin tinha falido, o seu nome manchado em todos os cantos. Sarah trabalhava num emprego de baixa remuneração em outra cidade, tendo queimado todas as pontes por aqui. Não senti nenhuma alegria com a sua ruína, nenhuma satisfação triunfante. Apenas uma compreensão silenciosa. Percebi que as consequências morais nem sempre eram rápidas ou dramáticas, mas eram inevitáveis. O preço da infidelidade muitas vezes era pago de maneiras mais profundas do que simplesmente dinheiro. Aprendi a confiar novamente, com cautela. Começou com pequenos atos de fé em mim mesma, no meu próprio julgamento e depois, lentamente, em novas amizades. O mundo não tinha parado de girar e nem todos carregavam a maldade no coração. O processo foi lento, como o degelo de um solo profundamente invernal, mas estava acontecendo. Aos fins de semana, eu ajudava numa instituição de caridade local, entregando refeições a idosos ou pintando cercas para quem não podia. Era um tipo diferente de satisfação, uma forma concreta de construir algo bom, algo honesto, sem o peso da ambição ou da expectativa pessoal. O simples ato de ajudar, de ser útil, trazia uma satisfação tranquila que eu desconhecia. De repente, me vi observando a beleza simples da vida no meio oeste de uma forma que não havia percebido antes. A mudança das estações, o ciclo confiável do plantio e da colheita, o ritmo constante das pequenas cidades onde a vida se desenrolava com menos afetação. Os campos de milho que se estendiam até o horizonte, o azul profundo do céu de verão,
o ar fresco do outono. Essas coisas eram reais, descomplicadas. As cicatrizes ainda estavam lá. É claro, um lembrete constante do que havia acontecido, do preço a pagar. Estavam gravadas em minha alma parte da minha história, mas elas não me definiam mais. Eram um testemunho de resistência, não de derrota. Compreendi então que, às vezes, pagar o preço não se resume apenas a perdas financeiras, um lar destruído ou sonhos despedaçados. É o custo profundo e silencioso para a alma, o peso de uma traição que nos obriga a redefinir tudo o que pensávamos saber. E para eles, esse custo, eu sabia, seria muito maior do que qualquer coisa que eu tivesse suportado. Contemplei um pôr do sol tranquilo no meio-oeste americano, o céu pintado em tons de laranja e roxo. Solitária na minha varanda, eu traçava um novo rumo, carregando o peso da experiência, mas encarando o horizonte com uma força serena e inabalável. O futuro estava em aberto, mas era meu, e era verdadeiro. A tranquilidade do meio-oeste tinha um jeito de revelar o caráter das pessoas, lenta e deliberadamente. No fim, Sarah e Dustin aprenderam o preço de seu elaborado engano. Sua ambição, outrora tão meticulosamente planejada, desmoronou sob o peso da infidelidade comprovada e da fraude calculada. A Casa dos Sonhos, para mim, tornou-se um monumento ao que foi perdido, e depois uma tela em branco para um novo começo. Segui em frente, não com raiva, mas com uma compreensão clara do lado mais sombrio da natureza humana. A vida na pequena cidade continuou seu ritmo constante e eu também. Os sussurros se dissiparam, substituídos por novas preocupações, novas fases. A experiência deixou cicatrizes profundas e inegáveis, mas já não eram feridas recentes. Eram lembretes, lições duramente aprendidas, gravadas no tecido de uma existência mais tranquila e honesta. O sonho nunca foi sobre a casa em si, mas sobre a base de confiança e integridade que eu pensava estar construindo. Essa base, percebi, eu sempre poderia reconstruir, mais forte do que antes.